Meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez com o programa Bíblia e a Família, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, seja com a sua família, juntos mais uma vez, eu, minha esposa e um casal convidado especial. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais da Palavra de Deus e termos a nossa família edificada. Eu quero te convidar para nós fazermos esta oração inicial, porque o programa e a Bíblia está no ar. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, bendizemos o teu santo nome, agradecidos a ti por esta oportunidade tão gloriosa de estarmos aqui para aprender um pouco mais da sua palavra, de famílias serem edificadas, da sua poderosa palavra. Esteja conosco, toma direção, toma frente. Nós oramos assim, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Irmã Tatiane, seja muito bem-vinda. Amém. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a este programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, aqui na Paraíba. E hoje, antes de falar do texto, apresentar os convidados, já vamos para os nossos comerciais, já ia esquecendo, olha. Ativa o sininho, se inscreve no canal, toda vez que um programa da igreja for ao ar, você já vai ser notificado lá. Lembrando que também nós temos outros programas passados, cultos, fica tudo gravado lá no canal. Você pode acessar lá em vídeos, vai estar lá todo o conteúdo que você precisar para edificar a sua vida e sua família. Tá bom? Então se inscreve no canal, compartilhe nas redes sociais. O programa de hoje está uma bênção, a temática está maravilhosa. Eu acho que já tem quase 2 anos que a gente está nesse programa e eu não vi esse tema aqui ainda. Então, vale muito a pena. Pega papel, caneta, a Bíblia, já para anotar tudo que vai ser falado aqui nesta noite. Então, vamos para a leitura bíblica, antes de apresentar o casal e dizer o tema. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 15. Então, você que tem sua Bíblia, abra aí 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 15 a 20, que diz assim. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e dos seus servos como se descobre um sem vergonha qualquer. E essa versão é forte, né? Tema do programa de hoje: Mical, uma esposa frustrada. Ó, que bênção! Então, para este tema, Josimar vai apresentar aqui o casal ilustre, que já são parceiros de nosso programa, acho que você já até suspeita quem é. Para esse tema tão forte, Mical, uma esposa frustrada, nós temos o prazer de estar conosco mais uma vez o casal ilustre, o nosso irmão Jean Lopes e a nossa irmã Calmiane. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo, irmão Jean. Obrigado, meu irmão. Prazer imenso estar aqui junto com esse casal tão lindo. E eu fico muito feliz e grato de poder estarmos aqui para juntos nós aprendermos mais, né? Como sempre. Com certeza hoje o programa vai ser bênção de Deus. E quando eu estou só é uma coisa, mas estando ao lado dessa pérola aqui, queridos, aí eu me sinto ainda melhor da minha esposa. Glória a Deus. Estou também feliz, a paz do Senhor para todos. Estou feliz por participar mais uma vez desse programa, onde possamos falar da palavra de Deus, né? E que Deus abençoe
vocês e a nós, né? Que vamos estar aqui Amém. aprendendo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Conseguimos um espaço na agenda tão apertada desse ilustre casal que tem aí se disponibilizado em abençoar muitas famílias. Irmão Jean, irmã Calmiane, tem aí abençoado nas congregações, nas igrejas, e com muita alegria eles têm servido o reino de Deus com esse foco de família. Deus seja louvado, é um prazer sempre recebê-los nesta programação. Mas antes de nós discorrermos no texto, porque nós queremos ouvir a explanação, a exposição dessa palavra com o nosso ilustre casal, nós queremos louvar a Deus. Vamos ouvir um louvor, juntos louvaremos ao nome de Jesus e retornaremos para então ouvirmos a reflexão da palavra de Deus. Então vamos para este louvor e já já retornaremos em nome de Jesus. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais
casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. E seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Texto desta noite. Irmão Jean, irmã Calmiane, diante deste texto, vemos que Davi e Mical tiveram aqui um grande conflito conjugal. O que aconteceu, afinal de contas? Ótima pergunta, querido. É extremamente importante que foi dito aqui, e eu poderia até, quando a irmã Tati leu aqui, até o verso 20, na verdade, se a gente puxar mais um pouquinho, amados, e for até o versículo 23, nós vamos ver... Fique à vontade. A gente vai entender mais um pouquinho. Diz que o texto que a gente acabou de ler aqui, queridos, está dizendo que houve um grande evento na cidade de Jerusalém. O que foi que evento esse esplendoroso? Diz que a arca do Senhor ela estava voltando para Jerusalém. E a arca do Senhor, ela representa a presença de Deus com o povo. Depois de algum tempo ela fora, longe, Davi agora passou a ser rei, e ele tinha desejo que a arca voltasse, que a presença de Deus voltasse para a cidade. E finalmente, a presença do Senhor está agora voltando. E aí Davi dá uma grande festa. Davi dá uma grande festa agora, e todos se alegram, todos estão ali festejando com aquele instante assim, um evento único. Sim. E aí diz que a gente leu aqui há pouco, no versículo 16, diz que Mical, a esposa de Davi, ela da janela do palácio, ela olhava, disse não só o rei Davi, mas todos naquele evento, um evento esplêndido, se alegrando, festejando. O que acontece? Diz que da janela, na última parte, diz que ela desprezou Davi no seu coração. Então, Mical, ela ali, ela se sente, ela não está bem, Mical. Ela não está bem consigo mesmo. A gente está falando aqui, só que para que fique claro, Davi, aquele jovem que ele se casou, na verdade ele lutou com aquele gigante, e a promessa foi que quem lutasse com o gigante e ganhasse aquela luta, primeiro, seria rico. Sim. O rei disse isso. Segundo, casaria com a filha do rei. Terceiro, sua casa seria isenta de impostos. Sim. E de fato, Davi foi morar na casa do rei, passou a ser um homem bem de vida. E o que aconteceu agora? Davi não se casou com a filha do rei, que era a primeira filha dele, chamava-se Merabe. Ele não se casou com ela. Sim.
E aí, agora Davi, por algum motivo que a gente vai explicar depois, casou com a segunda filha, Mical, e Mical, da janela do palácio, ela olha aquela festa e não consegue se alegrar. Mical, ali diante daquele contexto, Davi se alegra, festeja, e no versículo 20 diz que ele volta para casa. Olha como é forte isso. Diz aqui que então Davi voltou para abençoar sua casa. Olha. Abençoar sua família, abençoar suas esposas e seus filhos. E diz que Mical saiu ao encontro dele. Olha lá que coisa interessante, queridos. Ela saiu ao encontro dele e ela trata de ofendê-lo. Ela vai dizer, ela é de forma irônica, de forma bem assim, ela diz, que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas e de seus servos como um indivíduo qualquer. Na versão que a irmã Tati leu aí, diz que como um homem sem vergonha. Sem vergonha. Quando Davi escuta aquelas palavras, irmão, ele reage. Sim. Infelizmente ele reage. E aqui se instala um conflito com Jugal. Olha que interessante, versículo 21. Vai dizer, Davi, porém, disse a Mical, quando ela agride ele, chamando ele de um homem sem vergonha, um homem imoral, um homem que estava se exibindo para o povo lá, porque disse que ele estava de túnica, dançando, se alegrando, porque estava havendo uma grande festa. Sim. E ele traz agora o alimento para casa para abençoar os seus. E aí Davi diz para ela, foi perante o Senhor que me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar de teu pai e de toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor, ainda me alegrarei perante ele. Então Davi, irmão Josimar, ele é grosseiro, ele rebate de forma estúpida também. Ele ofendeu, Ele ofendeu. para ofender. Ele é aquela coisa, infelizmente aqui, para toda ação, ele não teve controle. Ele reagiu. E ele ofende Mical. Ele agora bate em Mical. Ele não perdoa também Mical. Ele é estúpido também com ela. Ele humilha ela, atinge a família dela. E é assim que acontece muito. Farei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas de quem falaste. Olha, Mical, eu vou continuar me humilhando perante Deus, me alegrando, e os servos que tu falaste aí, eles vão me dar honra. Já que você, a minha esposa, não me honra, eu vou ser honrado pelos servos. Ele vem com pão, com bolo, com carne, para alegrar, para se alegrar com a sua família. Diz aqui o texto, para abençoar a sua família. E dentro daquele lar se instala um conflito, uma briga de casal. E que atingiu toda a família. Que trouxe consequências sérias. Quer dizer, Mical, ela estava ali. Por que Mical não conseguiu se alegrar com aquela festa tão linda? Por que Mical estava daquela forma? Ela reagiu daquela maneira. Ela vendo pela janela, a mesma janela, eu posso imaginar, penso eu que isso aqui é um pensamento meu, da mesma janela que um dia ela ajudou Davi para fugir, de onde Davi seria morto pelo próprio sogro. E agora, amor, da mesma janela, ela agora olha para o seu marido e despreza ele. Já cria um ranço ali, de um rancor, um ódio. E vamos supor, né, que da mesma janela, né, porque no palácio, né, tinha janela e as princesas, as rainhas ficavam de lá olhando, quem sabe. E Mical, ela não olhou no começo com outros olhos, porque diz a Bíblia que Mical amava né, Davi. Então, quando a mulher ama, né, a gente olha assim, vê o príncipe cantado, aquela coisa bonita, faz aquela, né, aquela imagem linda, o amor, né, que Mical sentia por Davi.
eu vejo assim, né? Não está na Bíblia, mas eu vejo assim. Sim, Daquela janela, ela olhou Davi vindo, né? Da guerra, das guerras. Pelos tudo muros do aquilo, palácio. né? Porque Que ela homem, amava, ela coração, amava. exatamente. Admirando, olha, eu vou casar com esse homem, Sim. ele vai ser meu esposo. Porque, na realidade, sempre a gente vê um outro lado de Mical, Sim, né? sim. Mas vamos ver também o lado bom que houve no Sim, começo, né? antes de Porque a tudo, Bíblia né? declara que ela amou ele, Amou. de fato. E nós, quando casamos, é tudo bom, a lua de mel é maravilhosa no começo. Mical via Davi vindo das guerras e admirava, e dizia Sim. assim no coração dela, esse vai ser meu esposo, né? Eu amava Sim. demais. Ouvia Mas as da servas mesma- cantando, né? Mas Os louvores da mesma janela, como o Jean falou, aí essa amargura de Mical. O coração que O amou. coração- É interessante que eu quero fazer uma aplicação desde já. Os conflitos dentro do lar, eles acontecem, eu vi uma certa vez uma frase que eu achei bacana, nas melhores famílias e nas piores com a frequência maior. Uhum. Todo casal, todos nós aqui, né, amados, nós somos imperfeitos, Sem somos dúvida. pecadores, Exatamente. lavados em no sangue de Cristo, mas ainda estamos aqui nessa terra e todo casal passa por conflito, tem dificuldades. Eu não sei qual é a peleja que você está enfrentando com o teu cônjuge, mas eu quero dizer que hoje nós temos muito a aprender Sim. e entender que muitos desses conflitos, ou melhor, muitos não, todos eles é possível e solução. Basta nós começarmos a pedir socorro à pessoa certa, Procurar o auxílio no lugar correto, né? no lugar correto. Exato. E termos cuidado, porque o que é isso que nós amamos a Bíblia, a palavra Sim. de Deus, porque ela não omite, irmã Tati, ela não esconde, Ela não omitiu, realmente. ela mostra lá Mostra um conflito. Exato. Aonde o palácio, onde era para ser tudo muito bonito, né? Uma máscara, ele tem uma realidade por dentro de conflito. E você veja, num momento tão especial, olha só, Estava chegando a presença de Deus, né, ali. a Arca da Aliança, que momento ímpar, que Era momento para ela ímpar. ter descido, era para ela estar junto. Junto. E no começo, quando eu começou a falar, eu ia perguntar, né? Então que ela não estava ali comemorando a chegada da presença de Deus junto com o seu esposo, né? Então, tudo isso, queridos, é para a gente refletir e nós pensarmos algumas vezes antes de nós falarmos. Por que 2 ouvidos e uma boca? Sim. Por que 2 ouvidos e uma boca? É porque muitas vezes é preciso que a gente fale menos, escute mais, Sim. que a gente pondere, meça nossas palavras, porque nós podemos evitar muitos Sim. conflitos no nosso lar. Irmão Jean, o senhor falou aí, e eu pedi até a ajuda da minha esposa, a gente está tentando se moldar em um princípio que já começou com ela e ela está tentando me orientar. É o princípio do copo meio cheio. Copo meio cheio. O tipo da visão, né? Tipo da Como visão. você vê as coisas. Como que você vê? Ela olhou para Davi, o rei, que agora está despido e dançando junto com os servos, né? Ela vai dizer, o camarada sem vergonha, se comportando como um vadio. A visão que ela teve de Davi. E, nesse princípio, ela poderia ter uma outra visão. Olhando assim, o rei, com toda a sua majestade, está se humilhando, humilde, junto com os seus servos, para honrar a Deus. Olha a outra visão. Nós preparamos um estudo sobre gratidão. Isso foi muito importante, assim, muito importante, porque nós somos ensinados através da palavra do Senhor a ser gratos. E a gente não pratica essa parte. Muitas das vezes a gente não pratica o exercer mesmo de ser grato ao Senhor no dia a dia, né? E nesse estudo eu contei para ele toda a pesquisa que eu fiz e nós estávamos conversando. E eu disse para ele, muitas das vezes é a forma que a gente enxerga as coisas. Então eu tenho um padrão de vida moldado pela palavra, eu tenho Cristo, tenho o Espírito Santo, olha quantos benefícios. Então é a visão, como é que eu vejo um copo. Tem um copo com metade de água. Existem 2 jeitos de olhar para ele. O copo tá meio vazio, eu pessimista, aquele que nada dá certo. Ou o copo tá meio cheio. E a gente ia passando por uma avenida, não foi na hora? E aí tinha a prefeitura calçou quase toda ela e ficou só um pedacinho, né?
E aí ele disse, ó, para aí a prefeitura fez, deixou esse pedaço. Eu falei, e se a gente tentar aplicar agora? Olha que Esse bom princípio, que ela tá a prefeitura legal. fez só faltou esse Só pedacinho. faltou isso daqui. É a forma de olhar. Então a gente tem tentado exercer Exato. Muito na nossa bom. casa esse modo de olhar. Então, por que essa esposa, nesse momento, né? Sim. Não, talvez poderia ter essa visão. Olha que coisa linda, meu esposo é o rei, mas ele está é ali humilde, ele está com o junto povo se céu. alegrando Olha pela a presença visão. de Deus. Né? E Isso ajuda a Sem pessoa a dúvida. olhar. certa vez eu ouvi um rapaz dizendo que o pai dele um dia chegou em casa sorridente, dizendo para a esposa e para os meninos: vocês acreditam que o pneu do meu carro furou? Ele rindo, sorrindo. Aí os meninos: mas o senhor tá rindo? Era para o senhor estar bravo. Assim, não. Furou e graças a Deus só faltava 2 quilômetros para o posto de gasolina. Mas você andou os 2 quilômetros? Andei os 2, graças a Deus que era só 2 quilômetros. Exatamente, perfeito. Depende de como Então, você vê. depende de como você vê. Só um adendo desculpa. Eu acho Dado. então, pelo Exatamente. processo que nós iremos Aham. aqui, a amargura de Mical Não era tinha mais como tão ela grande. terminar. Ela não tinha um olhar para Davi Exatamente. nesse instante, né? Quem sabe também ciúmes, né? Sim. Ciúmes. Sim, Ela também. sentiu ciúmes também, né? Então, há um contexto, ela está amargurada, sofrida. Eu creio que Mical, ela era uma mulher, nesse instante, Sim. era uma mulher dessa forma, né? Porque mulher, quando fica magoada, né? Amargurada, né? Sofrida mesmo, é difícil até de perdoar, Por isso que a Bíblia diz: considera a mulher como um vaso mais frágil. né? Porque tem tudo isso. Isso. Tem que ter um olhar Então, eu especial acho que é para a isso. mulher, o marido. Perdoando-vos uns aos outros. Eu acho que Exato. foi isso. Nesse Tem que olhar. momento, eu acho que Mical estava assim. Sim. Estava amargurada. E quando tem esse sentimento, bloqueia. Tudo. A pessoa não consegue ter uma visão clara do que está acontecendo. Exato. Das Bloqueia pensamentos, tudo. né? Bloqueia tudo. É um bloqueio muito grande. É um bloqueio muito grande. Então, a irmã Calmiane tocou no assunto. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Mas então, talvez você, que está nos assistindo, possa também estar com essa mesma dúvida. Por quê que Mical era tão raivosa? Por quê? É interessante, né, a gente pensar nisso, essa amargura que ela estava tendo, né? Ela via, não era nem meio assim, Era vazio e tudo vazio. Era vazio. Vazio, não era nem meio. Era vazio, porque era um momento especial daquele instante, né? Sim, Ela finalmente estava agora com o marido dela, sim. enfim, estava a Arca do Senhor. Ela era uma mulher judia, ela cresceu. A Arca do Senhor ali presente, o pai dela servia, teve um período que ele serviu a Deus, o rei Saul. O irmão dela, Jonatas, enfim. Ela via as glórias que o reino teve quando a presença do Senhor estava ali, Arca, mas ela não conseguia desfrutar disso, ela não tinha mais sentimento, a percepção dela para o bem, para o amor, Sim. para o perdão, não havia mais. E por que tudo isso Sim. aconteceu com Mical? E aqui eu quero fazer um adentro, amados. É fácil a gente traçar um juízo de valor dela, a gente julgar a Mical de cara. Ah, ela era uma mulher descrente. Ah, Mical era uma mulher que não estava nem aí para as coisas de Deus. É uma mulher incrédula, uma mulher Até mesmo ingrata, né? não Isso aí. sabe, a mulher Dá ingrata. valor. Então, eu quero pensar junto com você aqui um pouquinho na história de Mical. O que aconteceu, irmã Tade, para Mical estar assim hoje. Nós entendemos por que ela estava assim hoje. Primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos. Mical não seria ela a esposa de Davi. Sim. Seria Merabe. Sim. O rei não deu, enrolou, Saul embromou. Uhum. E aí o rei Saul descobriu que Mical amava Davi. Sim. E aí ele traçou um plano que, vamos fazer o seguinte, você vai pagar um dote por ela. Uhum. Você vai me trazer 100 prepúcios de filisteus. Sim. Mas diz lá o texto, que se a gente formos ler aqui, o tempo Sim. é meio curto, diz lá que no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 20 e 21, diz que o interesse do rei Saul era que Davi fosse morto. Porque o rei Saul desenvolveu um ódio, Sim. um rancor, um ranço, uma mágoa com Davi.
desde o instante em que ele vai para as guerras e ele volta e ele entra pelos muros da cidade e as mulheres cantam. O rei Saul mata milhares. Davi mata 10 milhares. A partir dali, ele diz ali, só falta ali o reino. Ele vai dizer, só falta ali o reino agora. Só falta dar o reino aí para ele ser rei. E ele fica perturbado a partir disso daí. Ele se perturba e a sua vida vira um inferno, com uma síndrome de perseguição, que ele vai perder o reino, que não vai ter mais nada. E Davi sempre se impondo diante do povo, Deus com Davi. Sim. E o que acontece? Olha lá, amados. A partir daí, o rei diz, eu vou dar Mical para ele. Davi não traz 100 prepúcios, ele traz 200. Ele consegue matar 200 filisteus. E traz, e o Senhor era com ele. Quer dizer, percebe-se aí, em primeiro lugar, ela amava Davi. Sim. Mas que ela é dada a Davi por um jogo político. Sim. Um interesse em querer matá-lo. Esse é um dos aspectos que a gente vê. Aí, olha a história dela. Segundo, passado um tempo que eles estão ali casados, se desenvolve uma verdadeira trama dentro do lar, dentro do palácio. O rei tenta matar o genro Davi com a lança. Ele perturba Davi de todas as formas. Cadê Davi? E Davi começa a perceber o sogro querendo matá-lo. Ao ponto de ele tramar em uma determinada noite que quando ele estivesse no seu quarto, iria mandar homens para matá-lo. Olha lá, querido. Me diga como é que Mical, Calmiane, ficaria. Que conflito. Meu pai, ela pensando, tá matando, querendo matar o meu marido, o amor da minha vida. Como é que essa mulher não ficou? O emocional dela. Meu Deus. Já começou dali, né? Abalado. Abalado. Então ela se desespera agora para salvar o seu marido. Sim. Contra o pai, contra tudo e contra todos, ela faz Davi fugir Também não era pela fácil para janela. ela ficar contra o pai, porque ela amava o Meu pai. Deus. Um filho, geralmente, as filhas Isso. têm muito apego ao pai, né? Então, E é exatamente isso. Quando Davi foge, ele chama ela a atenção, fica com ódio dela, reclama, briga com ela. Como é que você pode, minha filha? E ele distrata Mical. Ele fala grosseiramente com Mical e diz, ele vai tomar o reino de nós, da nossa família. Ele tem que ser morto. Veja que dilema familiar essa mulher não está passando. Conflito grande, né? Grande, não somente agora de um marido com a mulher, não, de matar, Calmino, de haver um assassinato dentro do lar, dentro da família, dentro do palácio. Mas E de duas pessoas que ela ama, que né? ela ama. Porque Com amores ama diferentes. o pai e ama... amores diferentes, mas é pai e E esposo. também entendamos assim, né? A aflição e o medo, porque o rei era a figura mais poderosa. Sim. Então, se o rei quisesse matar alguém, era uma coisa até simples de se fazer. Quantos soldados e pessoas à disposição do rei? Isso. Entre aspas, né? Não aconteceu com Davi, porque Isso. Deus era com ele, Era mas era muito fácil para Saul, como rei, mandar matar alguém. Com certeza. Completando-se a isso, ela ajuda Davi, Davi foge. Pensa aí, amados. Agora ela fica com o coração partido. O marido parte no exílio. Parte no exílio. E o pai, o sogro, persegue Davi de todas as formas. E ela agora tá sem o marido, né? Porque o marido Sem tá marido, fora. sofrendo. Toda vez que o pai saía em uma campanha para matar Davi. Meu Deus. Não foi uma vez, Um não, amados. desespero, né? Que desespero. Será que matou? Será que Foi dessa conseguiu? vez? Será que foi agora? É. Eles vão vir com a cabeça dele, com o corpo dele aqui para mim. Veja que dilema familiar, conjugal e emocional essa mulher estava passando. Sim. Ela estava sob tortura emocional, podemos Exato, dizer. exato. Não há como dizer não, de fato. Sim. Agora, o pior, eu acho que, não sei qual é o pior de tudo aí, mas vamos lá pensar mais ainda. Em um dado momento, Mical agora, ela é dada para um homem chamado Paltiel. Ela é dada agora para outro homem. Mais uma vez, ela se torna um objeto. Olha como isso é grave. E eu penso que isso é feito, isso está escrito lá, queridos, no capítulo 25 e versículo 44, primeiro livro de Samuel.
E eu penso nisso daí, Josimar, que é um ranço, o ódio que Saul tinha, e disse, ela não vai ser mais dele não, ele está fugido, eu não consegui matá-lo, mas com a minha filha ele não vai ficar mais não. E agora dá ela como um objeto, como um jogo. Ela é o tempo todo usada. O emocional dessa mulher, o que ela se achava, eu acho que um trapo, um nada. Ela se rebaixou de uma forma. Ela não é tola, é uma princesa. Princesa, exatamente. Ela não era uma mulher comum. Não era uma mulher comum, era uma mulher inteligente, uma mulher inteligente, E ela capaz. foi criada, né? Lá no palácio tinha mais privilégios as moças, né? Então, estudo, né? Claro que adaptado à época, mas não era uma leiga, né? Então ela sabia o que estava acontecendo. Isso tudo, queridos, nos faz pensar e imaginar por causa da forma, porque da forma rancorosa, odiosa, que ela desprezou Davi e ela destrata Davi daquela forma. Sim. Nos faz entender um pouquinho por que Mical ela agia daquela maneira. É interessante e eu imagino que ela tomou conhecimento. Davi ficou mais de 10 anos no exílio. E ela tomou conhecimento que Davi se casou. Como ela é uma princesa, no palácio, ela escutando. E ela agora é obrigada a amar um outro homem. A viver com outro homem, a amar aquele homem. Eu não sei se ela amou, eu imagino que não. Eu acho que não. Das condições que ela estava. Ele amou. Ele amou. Ele se casou com várias mulheres. Teve filhos com várias mulheres. E essa mulher ficou pensando, ele casou, ele tem filhos. Seria eu para estar ali, para ser a esposa dele. O homem chamado Davi, o guerreiro que matou o gigante Golias. Mas não. Então, nós vemos aqui que Mical, ela se tornou claramente uma mulher frustrada. Uma mulher traumatizada. Traumatizada, acho que essa palavra cabe bem para ela. Uma mulher deprimida, possivelmente amargurada. Eu tenho certeza de amargurada. Sim. Dá pra gente aqui, Calmiane, conjecturar várias possibilidades do emocional que Mical ela estava enfrentando. Então isso tudo doía muito no coração dela. Então não foi difícil ela falar tudo aquilo para Davi, né? Não foi difícil para ela. Né? Ela teve que, naquele momento de desabafo, e falar isso aí. Né? A mágoa, o rancor, né, que estava na alma, no coração, dentro dela, isso foi colocado naquele momento. Chegou um momento que ela não suportou. Que não suportou mais. E aí Davi foi quem recebeu. Aguentou. Eu não queria dizer isso não, Calmiane, mas irmão Josimar, eu vou para a cereja do bolo da tristeza e da dor da angústia. Davi agora, depois de 10 anos, ele volta agora e ele passa a ser rei na cidade de Hebron. Depois todo o reino é ajuntado para ele. Todo o reino agora é ajuntado para Davi. O capitão Abner vai ao encontro dele agora, que era o capitão do rei Saul. Vai ao encontro dele e diz assim, olha, eu vou te ajudar para você agora unir todo o povo agora, toda a nação. Israel vai ser um povo agora, não vai ser mais o rei chamado Isbosete. Não, vai ser você agora o rei. Vamos juntar tudo. Olha o que é que Davi diz. Eu quero ler esse texto, eu acho que era pertinente a gente ler esse texto. Segundo livro de Samuel, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. E disse Davi, bem, eu farei contigo a aliança. Bem, eu vou fazer a aliança contigo. Porém, uma coisa te peço, que é, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. 14. Também enviou Davi mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo,
dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepulsos de filisteus. E enviou Isbosete e atirou de seu marido a Paltiel, filho de Laís, e ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. Queridos, me dá uma angústia no coração. Eu sinto vontade de chorar quando eu vejo fico dentro disso e vontade. Almiane, imagina agora, eu vejo Davi aqui buscando o troféu dele. O Abner vai lá e diz assim, ó, vamos unir tudo agora. Aí Davi, a primeira coisa que Davi diz, eu quero o que é meu. Davi não estava mais só. Davi tinha várias mulheres. Davi não precisava dela. Mas claro, ele era esposo. Ele tinha direito sobre ela. Não posso negar isso. Mas agora, como é que estava o coração daquela mulher que talvez estivesse já se adaptando A nova realidade dela. que era com Paltiel? Agora, que cena! Imaginem a cena. Ela num cavalo, montada, sendo levada por Abner, um homem zarrão, com a espada, e o marido dela, Calmiane, chorando atrás, dizendo, não leve a minha mulher. Dá para entender agora por que Mical agiu assim? Será que a gente consegue entender como se comportou, como ficou o coração daquela mulher? Figuradamente falando, eu acho que ela não tinha mais coração. Uma princesa, uma menina uma mulher, uma criança que nasceu para ser uma mulher, para ser uma rainha, possivelmente, para ser uma mulher da corte, filha de um rei, e agora jogada de um lado para o outro, Uma peça numa bola, né? como uma bola. E vamos pensar mais, né? Vamos pensar mais um pouco. Imagina essa mulher, tudo bem, ela agora veio embora, né? Davi a chama, traz ela de volta para o palácio. Imagina ela achar que estava tudo agora começando um novo recomeço. Sim, pelo amor que ela sentia por ele. Isso na é época, só né? pensamento, né? Um novo recomeço, né? Com Davi, o homem que ela amava, né? Como diz a Bíblia. Um novo recomeço. Chegando lá no palácio, na mente, né? Penso eu, agora eu vou ser a rainha, né? De repente uma ponta de esperança, uma né? ponta de esperança, você é a rainha. Quando chega lá, cai tudo por terra. Um monte de Quer ver uma filhos, coisa? né? No capítulo 3 e 2, 3 e 4 e 5, esses versículos, vai dizendo que tem 6 mulheres aqui. Que Davi Tinha filhos com essas mulheres. tinha filho com essas mulheres. E essas mulheres estavam no palácio. Imagina quando ela chegou que viu tudo aquilo, aquela desordem todinha, menino por todo lado. E por final, ela não pode ter filho. Sim. Gente, E era uma tremenda desonra, né? Na época, uma uma mulher da mulher não época ter- não ter filho não era ter gravíssimo, filho era né? grave. Era. Então assim, imagina ela chegar, pronto, agora vou recomeçar. Vamos recomeçar, né? Mas Talvez quando ela até queria limpar até o coração, queria né? Se limpar, cuidar. tirar a mágoa, tirar a tristeza. Sim. Aí no fim, quando chega, vem aquela desordem todinha. Muitas mulheres, muitos Muitas filhos. mulheres, Competir com 6, Pois é. dureza, hein? não é? Então assim, puxa, o que é que eu faço? Ela ficou, penso eu. Né? Então Sim. a amargura veio sempre na vida de não Mical. havia espaço no coração dela, porque ela estava tomada de Pois trauma. é, apesar que de na medo. época os homens podiam ter várias Sim, mulheres, sim. né? Isso era a época. Mas né? eu Mas creio que mesmo isso era ruim para o emocional da mulher. Sim, eu isso, também até acho. hoje. Até hoje. Até hoje. Pô, eu vou dividir meu esposo com outra Pelo amor de pessoa. Deus. Então Verdade. Mical tava dividindo aí com 6 e Com fora seis. as concubinas. É, porque esse aqui era as né? esposas. Aqui era a esposa original, oficial. Né? Apesar que ela era a primeira. Mas, Sim. puxa, Agora não era mais. não era Não mais. era mais, tinha perdido Perdeu, o posto, né? né? Então, é difícil para Mical. Olhar da janela, ver Davi
com muitas mulheres lá dançando, né? Com a arca do Senhor, mesmo com a arca do Senhor. Era difícil para Mical. É interessante, Calmena, a gente pensar nisso, e eu quero que você reflita nisso. Que esses traumas que ela viveu, essas angústias dela, refletiram no casamento e na família dela. Quer dizer, um momento tão esplendoroso, tão espetacular, a arca do Senhor, ela agora estava com o marido dela, ela não conseguia enxergar nada disso. Estava com a visão turva mesmo, de frustração, de raiva, de rancor, de mágoa. Isso fez mal. E é sobre isso que a gente quer falar também hoje, né? Pensar nisso. Sim. Isso pode prejudicar o casamento de qualquer pessoa. E nós ficarmos olhando para trás. Irmão, diante de tudo isso, né, que foi feito, né, a exposição, significa dizer que os problemas, as frustrações, os medos podem impedir do casal desfrutar de um casamento e uma família feliz? Não tenho dúvida, né? O exemplo que Mical mostra para nós aqui, eu acredito que é um espelho, irmão, é um zoom nos casamentos de muitas pessoas hoje, irmã. Tá? Sim. Irmão Josimar, a gente vê isso hoje na prática, no nosso dia a dia. Pensa você, querido, se nós não tratarmos as nossas frustrações, fobias, medos, traumas de nossa vida lá na infância, muitas vezes elas atingem o nosso casamento. Sim. É porque uma pessoa doente, ela adoece pessoas, né? Perfeito. É uma pena, mas é a verdade. É a realidade. A realidade. Sim. Você veja, uma pessoa, a gente conhece histórias assim, a gente já viu, já leu, enfim. Uma pessoa que sofreu um abuso Sim. na infância, ela tende para ir para o casamento e para a intimidade do casal e ela não se realizar plenamente. É frustrada. Porque teve um trauma lá atrás, teve uma decepção. Outras pessoas, às vezes, casaram e o casamento não deu certo. Ou o marido foi infiel, ou a mulher foi infiel ao marido. Então, a partir de agora, desenvolve um verdadeiro raiva para o casamento. Sim. Não acredita mais que casamento existe. Então, existem várias situações. Eu quero que você, meu querido, que está vendo esse vídeo conosco, que você reflita. Não somente traumas, mas até experiências que nós... Porque o que nós somos hoje? Nós somos hoje fruto do que nós ouvimos, Sim. do que nós vimos, ouvimos e vemos, e das experiências que nós tivemos e nos construiu para sermos o que somos hoje. O que é que acontece? Muitas vezes, eu posso citar aqui um exemplo. Por exemplo, a gente conhece uma história, um rapaz que viu a vida toda o pai sendo infiel com a mãe. Infidelidade, traindo, a mãe sofrendo. Ele foi para o casamento e fez a mesma coisa mais uma vez. Repetiu-se. Repete, muitas vezes acontece isso. Sim. Exemplo, o homem não é carinhoso com a esposa. Os filhos observam. O homem, ele é grosso. Ele é papel de enrolar pé, como a gente diz aqui na Paraíba. Ele não sabe ser carinhoso, romântico, com o cônjuge. A mulher a criança fica vendo a mãe grossa com o pai. E quando vai para o casamento, para a família, ele repete. Deixa eu contar aqui uma experiência. Filhos, então ele desenvolveu um comportamento muito parecido com o pai, com o menino, com o filho dele, sem carinho, sem afeto. Sim. E isso a criança percebeu, foi preciso a mãe conversar. A gente foi lá bater um papo também e ajudou aquele casal. Como é interessante, queridos, frustrações, decepções.
se você não tiver cuidado, você traz para o casamento e a gente repete esses padrões, esse modelo que foram dos nossos pais. Misericórdia! Meu Deus. Mical aqui está dando um exemplo clássico disso. Está dando um exemplo clássico e isso é perigoso. Sim. E hoje eu quero trazer esse tema à tona, que eu acho que é pertinente a gente falarmos aqui hoje. Sim. Hoje a depressão é uma das doenças mais graves. Sim. Foi feito um estudo que mostrou, esse foi um estudo que eu estou trazendo aqui do site G1, desse ano agora, de março desse ano, e ele aponta que a partir de 2020, a depressão ela vai superar Meu Deus. AIDS e câncer. Meu Deus. Só vai a partir de 2020, tá? Isso, como Sim. isso deu início. Uma pesquisa da partir Mostrou. de 2020. Nossa. Dizendo que só Em vai 3 perder para o anos. infarto. Em 3 Então, anos. hoje a gente está vendo isso aqui, hoje, Meu nos Deus. nossos dias. É uma doença séria, grave, que atinge a todos nós. E assim, eu vejo que nem uma depressão, uma ansiedade, uma frustração do tamanho dessa mulher. Porque quando a gente lê o texto e não estuda o contexto, a gente não entende. Por quê, né? Então, às vezes, são pequenas coisas ou grandes que vão acontecendo e vão se acumulando. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma situação, a esposa, está frustrada no casamento. Em vez de conversar, dialogar, já foi falado aqui, o senhor já veio aqui, falou sobre comunicação, né? Então, em vez de conversar, não consegue conversar com o marido, procurar ajuda, a ajuda certa, um líder espiritual, em alguém que ele confie, né? Que ela confie, para resolver aquele problema, guarda. Sim. Aí vem outro trauma em cima, e outro, daqui a pouco chega numa condição que não tem mais jeito de resolver. Às vezes, Deus livre deseja até a própria morte, num caso extremo. O contexto de Mical lhe impedia ela de buscar essa ajuda. A gente entende. Né? Sim, por causa sim. do contexto histórico, né? Cultural. Agora, hoje não. Não. Hoje Perfeito, se só tem fala. muita Hoje ajuda, não. hoje, né? Muita ajuda. Hoje não. Hoje o que o senhor está dizendo aí e repetiu. Existe muitas saídas, muita ajuda hoje. Mas infelizmente, mas você está aqui vendo esse programa é por isso. Deus te colocou aqui com Exatamente, esse pra ouvir propósito isso. para você ouvir. Deus quer te ajudar, meu querido, minha querida, a se libertar da pornografia. Olha só. O que tem de homens hoje é uma das indústrias que mais fatura no mundo. Olha só. É uma indústria bilionária. Meu. A cada segundo se faz mais de 200 sites de pornografia. É uma indústria riquíssima, porque ela trabalha exatamente o nosso cérebro. Ela vicia tanto quanto a droga. Sim. Uhum. Vicia tanto E quanto a droga. prejudica tanto quanto. Tanto quanto. E aí vai ter um marido frustrado, uma esposa frustrada, um casamento As fadado consequências à destruição. Exatamente. Então não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para nós. Deus quer mais. Então não permita que o passado, você precisa tratá-lo. Tratar esse passado, o que aconteceu com a sua história. E eu quero dizer uma coisa aqui muito importante. Não há como a gente fugir da palavra. Não tem. A palavra ela é o nosso bálsamo. Ela é a nosso guia, né? Nosso livro de fé, regra e prática. Ela traz ensinamentos que são libertadores. A palavra, quem lê a palavra de Deus, a Bíblia, eu duvido ser o mesmo homem, a Sem mesma dúvida. mulher. E ela cita lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, Se passa. o passado ficou lá atrás. Tudo agora se fez novo. Então, busca a Cristo. Se você é um cristão, busca mais. Busca uma ajuda, como foi dito aqui, uma ajuda especializada, uma Sim. orientação. Não permita que um momento tão maravilhoso que Deus criou, o casamento, para desfrute. Sim. Não é isso? A família é uma bênção. É O casamento bênção. é uma bênção para desfrutarmos. Porque o casamento já foi abordado aqui em outros programas, não só comigo, mas com outros irmãos. O propósito que o casamento tem, né? A função do casamento, da família, do sexo, de tudo que Deus Exato. cria para nós é para desfrute e prazer nosso. Mas, no entanto, as pessoas têm, eu vou usar uma palavra forte, vivido um casamento medíocre, mediano. Sem desfrutar de tudo isso. Pedro vai dizer,
Ele vai dizer assim, na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meu querido, não perca essa oportunidade. Entrega a tua vida ao Senhor e não permite que a depressão, olhando para trás, ou a ansiedade domine sua vida, mas vive o presente na presença de Deus. Glória a Deus. Jesus. É muito importante a gente pensar nisso. A irmã Tati falou aqui ainda há pouco, eu achei interessante quando você disse todos os assim, benefícios que nós somos em Cristo. Que nós temos em Cristo. Nós somos templo, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, ele vai dizer templo e morada do Espírito Santo. Olha só. Isso Tem privilégio maior do que Deus habitar em nós. Eu acho que tudo, eu acho não, né? A gente tem certeza que tudo que Deus criou e estabeleceu é para o bem do homem e da mulher. Então, assim, se o Senhor estabeleceu o casamento, isso é para o bem do homem e da mulher. Tá lá, né? Se o Não Senhor- é bom que o homem esteja só. Que foi tema do nosso programa passado, Exato, não é A gente bom falou que o homem sobre esteja isso. só. né? Sobre essa... E a pergunta do programa passado foi muito interessante, a gente até se lembra, né? Quando Sim. fala do irmão Jean, da irmã Camé. Por que nós nos casamos? Por que nos casamos? E aí respondendo essa pergunta, e eu estava me lembrando sobre a questão da parceria que a gente falou, exatamente pode entrar nesse contexto aqui, porque muitas das vezes a gente casa e não sabe, porque a pessoa tem vergonha de falar de um trauma passado, você traz aquela pessoa carregada para dentro da sua vida, qual é a posição então que a gente pode tomar, né? Por exemplo, eu descubro que meu marido teve um trauma no passado e ele não consegue ser feliz. Então eu, como esposa parceira dele, eu tenho que buscar, né, com a sabedoria que Deus vai dar pra gente, ajudar para que a pessoa saia. Muitas das vezes tem pessoas com traumas sofridas, como era essa mulher, e não tem às vezes um marido ou uma esposa compreensiva. Dizendo, não, peraí, a gente teve uma vez, quando nossos pais faleceram com 19 dias de diferença. Foi em 2013. E eu lembro que na época a gente namorava lá no Sudeste e o pastor, vamos visitá-lo naquele trauma todo, né? Eu e ele muito ferido, a morte dos nossos pais. E o pastor disse para Josimar, olhou para mim e ele falou, olha, todo casal, todo homem, toda mulher carrega uma mochila nas costas. E ao longo da temporada junto vai saindo coisas de dentro dessa mochila. Aí ele brincou até na hora, ele falou, Josimar, da tua mochila saiu tua sogra. Aí ele olhou para mim e da sua saiu a sua sogra. Porque eram duas viúvas que a gente teria que cuidar. E eu me lembrei disso agora, porque muitas das vezes no casamento vai sair coisas da mochila. Às vezes é um trauma, uma angústia. Por que meu marido não desenvolve, uma esposa? Por que ela é amargurada desse jeito? Às vezes não é nem o que o marido está fazendo. Às vezes é um trauma que ela trouxe. Então, assim, precisa-se ter essa empatia, porque já casa pelo amor. Sim. Se você ama, você quer cuidar. Então, se você quer cuidar, você quer o bem-estar dele. Então, trazer essa empatia, dizer, não, peraí, existe algo errado. Ter essa sensibilidade que o próprio Espírito Santo dá. Sim, claro. Peraí, meu marido, minha esposa, meu marido age dessa maneira, o que eu posso fazer? Se a gente trazer para a história contada hoje de Davi, né? Por que Mical responde? Mical, o que você tem? Por que você tá tão amargurada? Tô Isso. né, ilustrando aqui, a Bíblia não diz, mas é uma ilustração, sabendo de toda a história dela, porque ele viveu parte da história com ela. Sim. Então ele sabia. Então, Foi qual a era, primeira mulher dele. na minha opinião, assim, né, na conjectura que a gente faz aqui, o que eu posso fazer para lhe ajudar, né? Eu sei que você sofreu trauma, seu pai, isso e aquilo, mas aí já vem aí o conflito no lar entra aí, aí começa uma troca. Um fala, outro fala dois, e aí não vai procura resolver. É interessante isso. Separa para mim a primeira carta aos Coríntios 6 de 19 e 20. É interessante, eu quero que Calmene leia aqui um texto, dentro do que você falou. Eu quero compartilhar algo meu. Jean, eu confesso, eu compartilho com a minha esposa que está aqui todas as minhas frustrações. Muito bom. Olha, não tem nada que eu esconda dela. Muito bom. Todos os meus medos que eu já enfrentei, os traumas, as minhas síndromes, os meus complexos, porque eu já tive um bocado, não foram poucos. E ao longo do tempo, eu sempre fui conversando com ela. Nós temos um código
E o nosso código, eu vou aqui, Vai vai revelar. sair caro, mas eu vou hoje revelar. A expressão é, eu quero colo. Quando eu estou, queridos, com um fardo pesado, muitas vezes, querendo compartilhar com alguém, o Senhor é tudo para nós. Nosso Deus e nosso Pai, mas Ele também nos deu a nossa companheira aqui ao lado. Sim. Eu vou compartilhar com o Senhor, Ele sabe tudo que eu estou enfrentando, passando, eu estou orando, buscando a Ele, mas Ele me deu uma companheira, e o casamento é isso. Sim. É um dos papéis que o casamento cumpre, um dos propósitos, é o companheirismo. Sim. A intimidade é outra, mas o companheirismo é o que Deus Sim. deu pra gente. Então, eu compartilho, irmã Josimar. Toda, ela sabe tudo. Todos os meus traumas, meus medos. E interessante. Vamos orar. Lindo. Vamos buscar. Muito bom. Vamos falar com Deus. E aí, ouvir. Eu já quero fazer aqui dentro que para nós podermos ser um casal abençoado e nós superarmos traumas, medos, enfim, situações que aconteceram no nosso passado, é importante que haja diálogo, que haja comunicação. E as pessoas acham que comunicação é falar muito. Nem sempre comunicação é você falar muito, é mais você ouvir do que Verdade. falar. É verdade. A comunicação, ela é o inverso do que muitos pensam. Acha que é você só disparar o tempo todo. Mas é, às vezes, você ouvir. E eu costumo dizer, E dá atenção, né? Enquanto você fala. Ouvir Parar pra ler. com o ouvido, Ouvir de escutar fato, com o coração. exatamente. Porque eu separo, escutar e ouvir. A gente vai olhar que escutar e ouvir é a mesma coisa. Mas eu costumo separar. Ouvir com o ouvido. Mas eu escuto com o coração. Sim. Eu escuto com os meus olhos. É. Eu escuto com a minha percepção, com o meu gestual. Sim, é verdade. Como foi. Eu estou ali de Presente. fato, presente. Pronto. Eu não estou ali disperso. Então, querido cônjuge, irmão, irmã, olha, eu não sei como o teu casamento está, mas não permita, em nome de Jesus Cristo, que a angústia, que o teu passado te permita você ficar aquém de um casamento que Deus quer. Verdade. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a sua família seja bênção, seus filhos sejam bênção, que seu lar seja bênção, e não seja o desastre que foi na vida aqui dessa mulher. Davi veio para abençoar. Quem sabe a partir dali ele não fosse dar mais atenção para ela? Sim. Como Calmiano mostrou aqui. Quem sabe ali ela não estava esperando um novo recomeço, Sim. mas o que ela vai? Ela está cheia de rancor, de ódio. Ela deu o que ela estava sentindo ali, que tinha no coração dela. Então não permita que isso aconteça. Então, isso nos faz entender que as frustrações podem prejudicar o casamento e deixar a gente impedir de desfrutar o melhor de Deus. É verdade. Valeu o texto. O texto? Qual é o primeiro? Sim, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o 20. Ou não sabei que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos, no amor conjugal, no seu romantismo, na intimidade do casal. Sim. Em todos os aspectos. Quem glorifica a Deus na família, ele não vai ficar olhando para o passado. Porque Jesus, ele pagou um alto preço. Diga glória a Deus aí. Queridos, precisamos desfrutar dessa palavra na prática. Ela precisa sair daqui do papel e vir para a nossa mente, vir para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. E aí eu me encanto com Romanos capítulo 12, que ele diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Que renovação do entendimento é esse? Meu Deus. Aleluia! Permita que a palavra... Mas, meu irmão, como é que é isso? Começa a ler, começa a observar, começa a praticar, porque o segredo está na prática. Uhum. Sim. Às vezes eu fico olhando em casa, a gente às vezes tem um mal entendido, eu e ela. Aí eu digo, o Senhor está trabalhando no meu caráter. O Senhor está trabalhando na minha vida. Nós temos, todo casal tem, Sim. certo, de desencontro. Às vezes a gente aumenta o tom de voz, às vezes é mais grosso, né? Fala um pouco alterado, tem um mal-estar entre os dois. E aí eu digo, moderação. Uhum. A última partícula do espírito. Uhum. Ser autocontrole, domínio próprio. Então, isso é demais, é a palavra na prática. É exercitar aquilo que está na teoria. Não é fácil não, mas precisamos. Não é fácil. Graças a Deus. Meus amados irmãos, que programa tão abençoado nesta noite, neste momento. E já estamos partindo para o final. Nós vamos louvar ao Senhor Jesus, retornaremos, porque temos mais ainda um pouquinho para receber da parte do Senhor. Vamos para esse louvor e já retornaremos para o final da nossa programação. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior,
faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Estamos de volta com o programa Bíblia Família e o programa de hoje está muito especial. Uma análise profunda de uma mulher chamada Mical, esposa de Davi na Bíblia, e também o casal irmão Jean e irmã Calmene trouxe também para os nossos dias, contextualizou para nós. E eu já disse no programa passado que esse mês a gente está comemorando aí, né, o mês dos namorados, o mês do amor. E não quer dizer que no amor não haja problemas, não haja frustrações, não haja dificuldades, né? A gente não está aqui querendo só romantizar, a gente quer mostrar que mesmo na palavra do Senhor, em grandes palácios, houve-se problemas, e talvez você também possa estar incluído nesse grupo que está com problemas. E diante de tudo isso, vocês estão palestrando o mês inteiro, né, sobre casais, dando conselhos. Eu queria que vocês dessem conselhos e orientações para os casais, e não só para pensar nisso em junho, isso é válido para toda uma vida, e que para esse casal persevere nesses conselhos. Uma das coisas que, quando você estava falando, Tati, é sobre a questão de tentar resolver os dois, né? Conversar. Sim. E tudo que falamos, tudo que aprendemos, tudo sempre vai cair na comunicação. Uhum. Perfeito. Né? É uma palavra que hoje eu e Jean estamos no período dessa questão festiva, né? Sim. Como você está falando, estamos colocando isso e falando para as pessoas sobre a comunicação. Porque é difícil. Porque se Mical tivesse se comunicado com Davi, Uhum. e Davi tivesse se comunicado com Mical, e como você disse, ele já sabia de tudo. Sim. Ali, conhecia ela conhecia Davi. Sim. Também. Então, se tivesse tido uma comunicação, talvez não tenha passado por isso. Sim. É que isso, voltando aqui para os casamentos, Uhum. para o namoro, para o Sim. noivado, né? Dia dos namorados, precisa se comunicar. A comunicação, não tem como. Como comunicamos com Cristo, e na Terra temos que Sim. comunicar um com o outro. Sim. Né? Então, isso é a base, é o principal aqui. Uhum. É claro que a gente conversa todo dia com Deus, Sim. falamos com Deus, Uhum. né? Nos comunicamos com Deus, lemos a palavra, já é uma comunicação com Deus, Sim. nos alimentamos da palavra. Então precisamos disso, a comunicação é o fator principal para que o casal, noivo, namorado, e velhos, viúvos, todos nós precisamos de comunicação. Verdade. É uma base. Calmene falando disso, eu me lembrei de Gênesis capítulo 11, versículo 1 e o verso 6. Eu vou pedir que ela leia para nós. Mas o que acontece? O que é que se narra aqui nessa história? Os homens estavam construindo uma torre numa cidade, num lugar chamado Babel, e essa torre, ela ia chegar nos céus. Eu não duvido que ela ia chegar longe. Talvez pelo fato de Deus ter destruído o mundo com águas, e ele disse assim, olha, ninguém vai fazer isso mais não, os homens pensaram, talvez. E vamos construir uma torre, é uma hipótese, para que nunca mais o mundo seja destruído com água e a gente morra. A gente tem uma torre alta agora, não sei. Mas o propósito dele, eles iam ter sucesso, eles iam obter êxito. E qual era o motivo que eles iam ter êxito? Tinham dois fatores ali extremamente importantes, que estava consolidando o êxito deles. Lê aí, Calmene, versículo 1, versículo 6, capítulo 11 de Gênesis. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é, o que começam
a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Será que Deus deixou claro? Não haveria empecilho, eles não seriam impedidos, eles iam conseguir chegar onde eles quisessem. Sim. E qual era o grande segredo? União, unanimidade e comunicação. Falavam a mesma língua. O segredo de um casamento, aí eu já parto para cá. Porque lá Deus fez o quê? Já sei como é que eu vou conseguir resolver isso aqui. Confundir a língua. Fala línguas diferentes. Quando o casal, queridos, não consegue se entender, não falam a mesma língua, não se entende na comunicação entre o casal, qual é a forma de como a sua esposa gosta que você trate ela? Qual é a linguagem do amor dela? Muito legal. Virou para pensar nisso? Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que lá ele apresenta palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Eu achei interessante porque nesse livro é muito, muito importante. Ele, durante aproximadamente 30 anos, aconselhando casais, ele percebeu algo em comum. Havia um padrão. Que padrão era esse? 5 reclamações recorrentes, que eram exatamente essas que a gente falou aqui. Um casal vinha lá reclamando porque não tinha elogio, não tinha motivação, não era estimulado. Outro dizia que não era tocado, outro que não tinha tempo junto. Outro dizia que nunca recebia presente, que nunca era tocado. Então ele percebeu isso aí, viu um padrão nisso. Então qual é a linguagem do seu cônjuge? Procure falar. É tão simples, querido. Às vezes o casal, um cônjuge precisa de atenção. É verdade. Tempo de qualidade. Outro precisa de receber um presente. Outro precisa que você fale palavras de elogio, palavras que motivem, que estimulem. É tão bom quando o cônjuge não é a minha linguagem do amor. Quando o cônjuge é exatamente a minha. Quando o cônjuge levanta o ânimo, anima, motiva, estimula, dá uma palavra de ânimo para o outro. É tão bom quando o outro gosta que se faça algo para ele, né, para ela, como eu faço todas as manhãs, arrumo a cama, preparo o café da manhã, lá de serviço. É a linguagem dela. Então, é tão bacana isso. Você ser amado na linguagem pertinente, na linguagem que lhe agrada. E o que acontece muitas vezes é o inverso. A minha linguagem é palavras de afirmação. Aí eu quero falar palavras de afirmação. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu gosto de você, você é maravilhosa, você é o máximo. Mas ela se sentiria mais amada se fosse tocada, se recebesse presente, se tivesse ato de serviço. Mas o que eu estou dizendo aqui? Ser um especialista no seu cônjuge. Seja um especialista nele. É o seu marido, é a sua esposa. Conhecer profundamente, né? Muito importante. Uma outra dica, queridos, que eu quero trazer aqui, dentro dessa comunicação, é muito importante isso. Quando os gritos chegam, o diálogo vai embora. Queridos, preste atenção a isso. Se você percebe que a conversa subiu o tom de voz, que ela vai se tornar uma conversa acalorada, não há condições, amor, para a gente se calar. Melhor. Parou. Não dá pra gente continuar. Porque você vai falar, me perdoa a expressão, bobagens. Vai dizer o que não é de fato. O que não queria dizer. O que não queria. E que nem é aquilo, Josimar, que você pensa do seu cônjuge. Muitas vezes. E pode gerar uma consequência em quem ouviu. Exatamente. Você não queria dizer aquilo, não é aquilo que você pensa dele. Eu vi um estudo que diz que o nosso cérebro, o nosso oxigênio diminui. Eu vi esse estudo. Tu já viu? E que diz que você fica inconsequente, você toma atitudes... Sem pensar, insensato. Exato. Uma outra dica interessante, seja mais romântico. Seja romântico, é tão simples isso. Quando foi a última vez que você disse eu te amo? Quando a última vez que você saiu com ela? Não precisa ir para um restaurante bacana, não. Pode ser para a lanchonete da esquina. Tem um sorvete, né? Andar de mão dada. Andar de mão dada. Vai para lá da praia, anda de mão dada. Não precisa gastar dinheiro. Não precisa você fazer algo muito grande, muito caro, não. Mas faça algo que se sinta bem ao lado. Tenha momentos, eu já fiz isso muito com ela. Só eu e ela. Tempo de qualidade é necessário. Só eu e ela. Eu saí com ela.
Já fomos para diversos locais e outros nós saímos com a família, com os meninos juntos. Uhum. Porque é importante a família junta, mas é importante o casal ter um momento só. Então, essas coisas são dicas simples e importantes que faz muita diferença. Então, fale essa linguagem do amor, seja mais romântico, seja mais atencioso. Eu não sabia, mas existe um curso de escutatória. Olha só. Olha. Eu participei de um curso e lá foi oferecido, era um curso sobre comunicação, e foi oferecido um curso de escutatória. Escutatória. Aprendeu a ouvir. Os consultórios estão cheios, porque as pessoas elas querem ser ouvidas. E às vezes é o seu cônjuge, às vezes é o seu filho. E eu quero terminar a nossa fala aqui nessa noite pensando muito rapidamente, diante das problemáticas que talvez você esteja agora passando, diante das dificuldades que você esteja agora enfrentando, eu quero te convidar para você fazer o que Deus pediu para Jacó fazer. Eu não vou ler o texto, mas você lê depois em casa, você pensa um pouquinho nisso. Gênesis 34 e o capítulo 35. Não existe problemática que você tenha que, se você levar ela para o altar de Deus, ela não tenha solução. Vai ter sim. Para que você entenda o que eu estou aqui dizendo, nós já tivemos aqui um outro programa que a gente abordou uma temática parecida com essa. E eu quero que você pense o seguinte: Jacó, 13 filhos e uma filha. Diná foi estrupada, a filha dele. A única filha que ele tinha sofreu um estupro. Por causa disso daí, os 2 irmãos dela foram na cidade e matou não só o príncipe Siquém, que tinha cometido o estupro, mas todos os homens daquela cidade. Levi e seu irmão Simeão. Mataram a todos. Jacó se viu num desespero só. Jacó se viu angustiado, não sabia o que fazer mais. E agora, diante disso tudo? De forma cruel, né? Cruel. Os homens estavam todos com dores, enfermos, estavam enfermos por causa da circuncisão. Covardemente, vale dizer isso. Covardia. E eles trataram como uma guerra. E trouxeram o despojo às crianças e as mulheres. Mataram todos os homens. Ficaram com as ovelhas, com o gato, trouxeram tudo. Quando Jacó viu aquilo, ele disse: que é isso? Imagina o desespero mesmo. Deus, no capítulo 35, versículo 1, Deus chama Jacó. E apareceu o Senhor Deus a Jacó e disse para ele: vai a Betel. Italy. Constrói um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da face do seu irmão Esaú. Jacó agora escuta a voz de Deus e reúne a família no versículo 2. E Deus mandou ele. Ele agora reúne a família e diz assim: olha, família, Deus me apareceu, disse que eu deveria ir para lá, mas todos nós vamos. E eu quero que vocês tirem os deuses estranhos, purifiquem-se e mudem vossas vestes. Nós não vamos entrar aqui no assunto, o porquê disso. Mas, enfim, todos foram para a cidade chamada Betel e lá fizeram um altar ao Senhor. E o que significa altar? Altar fala de renúncia, fala de sacrifício. Altar, irmã Tata, irmão Jasmar, fala de eu colocar o meu ego, de colocar o meu achismo, colocar o meu machismo. Fala de eu me entregar na presença de Deus. Teremos um casamento banal, vulgar e fraco quando nós tivermos o altar do Senhor. Jamais eu vou querer trair a minha esposa. Jamais eu serei egoísta no meu casamento. Jamais eu vou deixar de educar os meus filhos. Jamais eu serei um péssimo exemplo para a minha família. É porque primeiro eu estou no altar. Glória a Deus.
A Givanete disse Glória uma a Deus. vez, aqui, me lembrei agora porque o senhor disse isso, ela disse, é nos pés da cruz de Cristo que o marido e a esposa vão se encontrar. É ali. É o único lugar. Aí acontece a diferença. Respeito. É o que a Bíblia ensina para o homem. Respeitar a mulher. A mulher está submissa ao marido, está sob missão, ao lado dele, cumprindo a missão. Então, queridos, leve tua família para o altar. Vá você, conduza a sua família. Eu tenho certeza plena que você não terá uma vida, nem um casamento, nem uma família frustrada, mas será abençoada em nome de Jesus. Glória a Que Deus. Deus abençoe. Pode Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria é ouvirmos a palavra de Deus nos trazendo esta edificação, esse conselho, essa orientação. Você em casa, sua família, com certeza, Deus falou com você, como falou conosco. Deus marcou esse momento, esta programação para te abençoar. Então, faça valer isso, cumpra isso, se achegue ao altar, tome as atitudes corretas e, com certeza, sua família não será uma família de frustrações, mas será uma família de sucesso para a glória de Deus. Amém? Nós estamos chegando no final da nossa programação. Louvar a Deus pela vida dos nossos convidados, da minha esposa, e vamos às considerações finais, né? Minha esposa, consideração final, também dando os anúncios. Amém. Muito obrigada a você que ficou até agora conosco, conectado nesta programação. Obrigado pela sua audiência. Eu sempre digo no final dos programas, não guarde esse conteúdo só para você. Compartilha nas redes sociais, com seus amigos, coloca lá no story do Instagram, coloca o YouTube da igreja, que assim mais pessoas vão conseguir ver essa linda mensagem, esses belos conselhos baseados na palavra do Senhor para a edificação dos lares, dos casamentos e das famílias. Deus abençoe você e continue sempre conectado. Lembrando que a gente tem a programação. Domingo tem o culto de adoração que é transmitido ao vivo, assim como de terça-feira o culto de doutrina. Eu disse lá no começo, se você ativar as notificações, toda vez que a igreja entrar com uma programação no ar, você vai ser avisado. Tá bom? Então, mostra esse canal para todo mundo aí, para todo mundo ser edificado através da palavra do Senhor. E você, com essa atitude, está evangelizando também, mesmo com seu aparelhinho celular. Tá bom? Então, continua acompanhando a gente aí nas programações. Obrigado, querido, pela companhia, meus irmãos. É uma bênção receber vocês. Macalmé, por favor, suas palavras. Eu quero agradecer, né? Palavra muito maravilhosa. E sempre eu termino lendo um versículo que diz em Hebreus 12:15, que diz assim: tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga. Meu Deus. Amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Uau. Esse versículo, ele lembra Mical. Sim. Mas toda a raiz de amargura, o Senhor, ele retira de qualquer pessoa. Porque eu quero terminar dizendo que Deus, ele é a cura para qualquer amargura que possa existir no coração de você que está nos ouvindo e de todos nós. Amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar e agradecer pelo Glória convite mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Jean, suas considerações também. Quero ser grato também por estar aqui com esse casal. Eu me sinto muito bem. Eu acho que eu consigo falar alguma coisa quando eu estou perto deles. Eles me estimulam, eles me assim motivam, enfim, eles são muito assim interativos. Deixam a gente à vontade, né? Aí a gente acha que sabe alguma coisa, mas muito bom. Agradeço pelo convite, queridos. Prazer imenso estarmos aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Deus seja louvado pela vida desse casal. Está com a agenda cheia, mas por bondade de Deus nunca rejeitou o nosso convite para estar aqui. Com certeza estará mais vezes aqui conosco, porque é uma fonte de conhecimento nesse assunto, quesito família. Tá bom? Deus abençoe. Mandar um forte abraço para o nosso pastor Djalma Silva, a nossa irmã Givanete. Deus em Cristo abençoe a família dos nossos líderes. E você na sua casa, absorva esta palavra,
Guarde esta palavra e pratique os conselhos que aqui foram dados. E com certeza sua família será uma família de sucesso, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar finalizando, no nome de Jesus. Nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nos conceder momentos como esse, aonde vemos o problema, Sim. entendemos que o problema que foi registrado na Bíblia também está na nossa atualidade. Sim. E podemos perceber e receber a resolução do problema. Vemos os conselhos dados pelo Senhor, através dos teus filhos, usando a palavra do Senhor. E pedimos que o teu Espírito Santo, direcionando esta palavra ao coração deste marido, dessa esposa, desta família que nos assiste, possa, de fato, o coração deles guardarem o que foi dito nesta noite. Possam, de fato, colocar em prática todos os conselhos que aqui foram dados. Porque queremos ver testemunhos dizendo que a família do teu filho, a família que nos assistiu, as nossas famílias, sejam famílias de sucesso e famílias que glorificam o teu nome. Nós oramos pedindo estas bênçãos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até uma próxima programação, a Bíblia e a Família, querendo Deus. Muito bem.